Bom dia, boa tarde aos moçambicanos. Iniciando mais um fórum temático organizado pela COPCIMO, com apoio do LATESFIP e da Associação Livre Campinas. Hoje temos o Timóteo, o Rafael e a Selma para conversar sobre psicanálise e educação. Você começa, Timóteo, o que você tem para falar para a gente? Obrigado, Leonardo. Um prazer sempre estar aqui com esta família maravilhosa do Atlântico ao Índico. Eu vou falar sobre um livro, vou comentar um pouco sobre um livro de Samora Machel, ele foi o primeiro presidente da República de Moçambique, e o título do livro está disponível em PDF. O título do livro é Educar o Homem para Vencer a Guerra, Criar uma Sociedade Nova e Desenvolver a Pátria. Entendo eu que a educação, na perspectiva de Samora, era mesmo sobre transmissão de conhecimento, transmissão de valores, transmissão de cultura para a geração vindoura, né? E de lá para cá, eu acho que este termo educação leva vários significados, muitos entendem de uma forma diferente. E então eu quero recuar mesmo no tempo, quando Samora dizia sobre a educação, não é? O que ele entendia? Este discurso foi proferido na segunda conferência do Departamento de Educação e Cultura e tinha como objetivo trazer aqui os problemas que o país enfrentava naquela época, não é? Porque Samora entendia que os problemas daquele período, não é, dependiam de uma nova mentalidade. Então, trazendo este tema, debatendo sobre educação, falando sobre cultura, a sociedade em geral teria uma nova mentalidade de encarar o país em si, de encarar os desafios que o país enfrentava. Bom, naquela época, a educação, né, visava transmitir a tradição erigida em dogma, não é? E era um sistema de classes, de idade, de ritos de iniciação, que tinham por objetivo integrar a juventude nas ideias velhas, né, desconstruindo uma iniciativa da juventude. O que ele entendia que há necessidade de educar camadas juvenis através de ritos de iniciação, através de transmissão de valores, de ideias, para o jovem não ter somente uma visão curta, ter também uma visão complexa daquilo que era a realidade que se vivia naquela época. Porque educação não é só, na verdade, educação parte de casa, não é? Parte de casa, família, sociedade, depois é que vai para a escola. Hoje em dia, quando falamos de educação, nos cingimos simplesmente em ensinar, não é? O que nós aprendemos, o que esta pessoa aprendeu na escola, que tipo de educação a pessoa teve, se é uma educação formal ou informal. Mas não esquecemos que a educação não parte da escola, parte de casa. É através de casa, é a partir de casa que o ser humano é educado, não é? É transmitido esses conhecimentos, esses valores. Então, na perspectiva de Samora, a educação partia mesmo de casa e tinha como objetivo transmitir essas ferramentas todas para a juventude. E, por sua vez, quando entramos na psicanálise, Freud, entre 1909 a 1912, construiu uma imagem da educação, não é? Freud entendia que a educação é um fator de vocação ou realmente patogênico, o que significava que na perspectiva de Freud entendia que a educação se relacionava com o recalcamento, não é? Relacionava com o recalcamento social e das pulsões, sendo que essa educação era também considerada como um dos fatores da neurose, o que significa que, na perspectiva de Samora, se
A educação partia mesmo de casa, da sociedade, para mudar o mundo, para mudar a pátria. Também Freud se encaixa também nesta visão de Samora. Significa quando ele afirma que a educação se relaciona ao recalcamento social das pulsões, sendo esse considerado um dos fatores da neurose. Então, se tendo uma sociedade educada, não é, evitamos uma possível neurose, automaticamente estamos aqui a comungar as ideias, né? Pesa, embora em perspectivas diferentes, em contextos diferentes. E através dessa educação, em que Freud afirma também que a educação é reconhecida em sua participação positiva na ajuda ao controle, não é, do princípio do prazer, por meio de uma adaptação à realidade e à sublimação. Então, quem está educado é um indivíduo, aliás, é capaz de evitar uma possível neurose. Quem está educado é capaz de ter um controle de princípio de prazer. Porque se temos uma educação, não vamos fingir apenas pelo id ou pelo princípio de prazer, fazer aquilo que me dá prazer. Então, fazemos as coisas olhando para o contexto, no geral, olhando para a sociedade. E o que nós vivemos atualmente, cá em Moçambique, importa referir que é por lapso ou talvez é falta mesmo de educação. Temos figuras de alto nível que podem até ter uma educação, um nível acadêmico, um grau acadêmico, mas esta gente não teve uma educação. Esta educação que Samora defendia, esta educação que Freud também defende, que é uma educação para o controle do princípio do prazer. Hoje em dia, cada um faz o que bem entender, não é? A arrogância, uma tamanha arrogância, e dizem que é um indivíduo educado, não é? Pode ter qualquer nível que pareça ter, mas em termos de educação, esta pessoa não teve uma educação, não é? É esta educação que eu entendo, que a educação não é só, quando falamos da educação, não podemos só exigir ou limitar-nos desta educação formal. Faz o ensino primário, faz ensino pré-universitário, faz ensino universitário, não é? Então, há necessidade de chamar, ter estes debates sobre o real sentido da educação, os objetivos da educação. Se naquela altura, naquela época, a educação era para colocar uma nova mentalidade, não é? E libertar a pátria, no sentido de Samora, então, atualmente temos que levar a cabo este sistema de educação para servir de controle de prazer individual, do princípio de prazer, para termos também o controle daquilo que são as nossas pulsões e para evitarmos certos fenômenos que estão a acontecer exatamente, que têm a ver mesmo com falta de educação. Então, a educação parte primeiro, é transmitida através de pais para seus filhos, é transmitida na sociedade, é transmitida na comunidade, não é? Então, são várias facetas. E a psicanálise também contribui nesse termo da educação, não é? Quando entende que a educação deve e deveria ter como fim último impedir a formação da neurose, não é? Então, a educação, um dos objetivos da educação é impedir a formação da neurose, facilitando os canais para a movimentação das pulsões e para um bom caminho. Então, é esta educação que tem que impedir a formação da neurose, tem que facilitar, não é, os canais para a movimentação das pulsões, para guiar o homem a um bom caminho. Não é? Esta é uma ideia definida pela psicanálise e também a psicanálise contribui para toda a educação
afirmando que a educação estaria, ou então a psicanálise estaria, assim, no papel de reeducação do que escapou à educação primária. Ou por outra, se um indivíduo não teve uma educação ou teve um lapso na educação primária, esta educação que o indivíduo adquire na família, na sociedade, e depois vai adquirir no ensino superior, nas formações, por aí fora, se escapar alguma coisa que tenha a ver com a educação, então a psicanálise seria esta ciência, pese embora que alguns estudiosos não aceitem, não é? Discutam sobre se a psicanálise é ciência ou não. Então, a psicanálise seria esta ferramenta, não é? Esta ciência que deve reeducar o que escapou na educação primária. Não é? Se o indivíduo teve uma educação limitada, falhada durante a infância, então a psicanálise vai reeducar. Então, este é um papel fundamental, é um papel essencial, não é? Sobretudo na formação do indivíduo, na formação do homem para a sociedade. Assim como o Samora dizia que tinha que educar para formar, para desenvolver a pátria e formar, desenvolver a sociedade e ter uma nova mentalidade. A sociedade naquela época tinha que ter, ou a juventude naquela época tinha que ter uma boa mentalidade para enfrentar os desafios, para enfrentar o colonialismo, e para isso tinha que ter uma educação. Então, a educação era entendida como a transmissão desses conhecimentos todos, era entendida como a transmissão desses valores, e hoje a psicanálise nos diz, não, a educação também, tudo que falha na educação, a educação deve contribuir para evitar a formação das neuroses, né? Facilitando a movimentação das funções. Então, hoje eu trago esta visão. A minha fala mesmo era para comentar este livro, esta obra de Samora, que envolvendo 45 anos, né, desde que Samora proferiu este discurso, até agora há lapsos no que concerne à educação no nosso país. Não é? São modalidades de ensino, a metodologia por aí fora, e eu trabalho muitas vezes nas escolas, faço um trabalho nas escolas e verificamos que muitas das crianças, os pais confiam a educação daquelas crianças no ensino de infância, aliás, no jardim de infância, em colégios, etc, etc, mas dentro de casa não dá uma educação como deve ser, não é? E se nós falhamos como pai em dar uma educação, se falhamos como uma sociedade em educar a juventude ou a geração vindoura, estaremos aqui, podemos fazer debates, podemos estudar, ter PhD, mas não teremos uma sociedade, não teremos uma juventude educada, porque a educação parte mesmo de casa. E eu não sei se o Samito está aqui, o filho do primeiro presidente de Moçambique, está aqui para dar um pouco de contribuição naquilo que é a sua visão sobre a educação, o que o pai, ele que bebeu um pouco do pai, o que o pai também entendia. Uma coisa é fazer um discurso e outra coisa é aquilo que ele vivia dia após dia com o pai. Quais são os ensinamentos? Qual é a educação que o pai transmitiu para ele? Não é? É isto que nós queremos aqui, ter um pouco de experiência. Porque se nós falarmos sobre a educação assim, no sentido formal, tem muitos artigos, vamos ler o que aprendemos desde o que nos ensinaram, desde o ensino primário até o ensino universitário, não é? Tem Paulo Freire, tem muitos ícones da educação. Então, nós queremos experiência, educação. Como foi educado, não é? Que ensinamentos, qual é a transmissão que o pai deu, né? Como é que ele foi educado como filho do primeiro presidente. Eu não sei se o Samito está aqui. Eu olhei, eu não achei, pelo menos.
Ainda não achou? Ok. Bom, eu não sei se a Selma já está dentro. Já entrou? Já temos, a Selma já está aqui. Ok, então a Selma eh, pode dar continuidade, falar a parte dela. Quando o Samito entrar, vou anunciar, vou pedir ao Leonardo para dar a palavra, né, pelo menos 10 minutinhos, para ele falar um pouco de como foi educado, o que é educação, não é? Qual é a educação que Samora transmitiu, né, a partir de casa, da sociedade. Obrigado, Leonardo, obrigado, Obrigado. Rafael, pelo suporte. Ok, Selma. Boa tarde a todos. É Obrigado, sempre Selma. bom estar aqui nas nossas tardes maravilhosas de troca de experiências, de aprendizado. É sempre um prazer estar aqui. E hoje, para nós falarmos de educação em psicanálise ou na psicanálise, tem um contributo, sim, muito grande e é importante nós fazermos sempre esta ponte, porque quando nós falamos em educação, estamos a falar em aprendizado, estamos a falar de apreensão, não só aprendizado, mas apreensão também. E quando nós vemos em crianças hoje, nos últimos tempos, as crianças aprendem e apreendem muitas vezes. E esta educação que se dá a partir de casa, esta educação que alguns pais esperam que os professores deem esta educação, é preciso lembrar que a educação não é só de casa ou só da escola. A educação é comum, a educação parte de casa, vai para a escola e vai para a comunidade. E para nós estarmos nesta comunidade, nesta sociedade, nós precisamos desta educação. Nós precisamos de saber estar, saber ser, e é a partir deste saber estar e ser que nós vamos aprendendo para, a partir de tudo isso, conseguirmos lidar com os inventos da vida. Hoje, muitas vezes, nós percebemos que são as crianças que mandam nos pais. Anteriormente, nós percebíamos que obedecíamos ordens. Hoje temos muita criança rebelde, temos muita criança autoritária, e esta rebeldia toda, se nós formos fazer as contas, é mesmo por causa desta educação, que não é uma base. Quem normalmente acaba dando esta educação não são os pais. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nós entregamos os nossos filhos para a educação dos outros. E quando despertamos, muitas vezes, já o perdemos. Já o perdemos para os maus caminhos, já o perdemos para patologias, porque nós não conseguimos lidar com esta criança, torna-se uma criança rebelde, extremamente agressiva, com dificuldades de aprendizado. Nós, quando vamos a perceber, muitos pais, quando trazem as suas crianças à consulta, já vêm com um pré-diagnóstico. E quando nós vamos trabalhar com essa criança, percebemos que realmente não era aquilo que o pai trouxe, e muitas vezes é por causa de situações traumáticas, da educação, de como se vive dentro da casa, o ambiente em que a criança vive, acaba fazendo com que esta criança tenha este comportamento e que é tida muitas vezes como uma criança mal educada, mal comportada, porque não sabe ser nem estar. Vou especificamente falar de um caso de uma criança que veio com um diagnóstico. A mãe já dizia que a criança tem dificuldades para escrever e tem dificuldades para ler. Durante as consultas todas, foi-se perceber que realmente, por causa da psicanálise, que é aquela escuta que nós precisamos de fazer, aquela escuta com atenção, escuta com empatia, muitas vezes acabou-se percebendo que esta criança estava a passar por uma situação de violência psicológica extrema, que fez com que esta criança ficasse na situação de dificuldade para escrever
dificuldade para se concentrar, e a mãe já vinha com um diagnóstico. Então, é preciso nós percebermos muito bem o que é esta situação da educação e como é que nós podemos fazer esta ponte com a psicanálise. O Freud já dizia, nas suas literaturas, que esta educação, o professor pode ser ouvido quando está reservado de uma forma, de uma certa importância especial do aluno. Então, este professor que teve uma base, uma educação, e recebe este aluno, de certa forma vai poder fazer a sua avaliação, vai poder fazer dar a sua orientação, mas não vamos só pensar que a educação é só especificamente para fazer na escola. A educação, quando eu mando meu filho para a escola, é para ser educado. Então, temos que perceber que é comum, e esta escuta que nós acabamos fazendo acaba nos fazendo perceber que, afinal, não vamos só entender que, a partir do que os pais disseram na sua primeira visita de uma consulta, por exemplo, de uma análise de escuta, é preciso nós fazermos uma análise de escuta àquela criança, especificamente, porque teremos a oportunidade de colher tudo aquilo através da escuta. Então, acabei percebendo, neste caso, que, afinal, esta criança estava em sofrimento constante, e este sofrimento constante mental fazia com que tivesse esta situação toda de tristeza. Era uma tristeza profunda que fazia com que ele não tivesse vontade de escrever, de ouvir, mesmo na escola tinha esta dificuldade, porque acabamos fazendo esta escuta não só a este utente, esta criança, nas nossas consultas, mas é preciso também fazer a escuta dos professores, e daí fazer esta ponte da psicanálise e educação, não só estarmos num consultório a ouvir, e é importante ir até a escola e tentar conversar e perceber como é que é o comportamento deste estudante ou deste aluno na escola, para depois fazermos uma ligação, mas para isso havemos de ter uma escuta. E esta escuta não vamos fazer só a criança, mas também estaremos a escutar a este professor que tem esta ligação com a criança. Muitas vezes o que se percebe é esta autonomia que nós damos aos cuidadores para educar as nossas crianças. E as crianças que acabam tornando-se adolescentes rebeldes, de certa forma estão a chamar a atenção de uma forma, em forma de rebeldia, para que estes pais consigam avaliar o que é que realmente está a acontecer. Mas são poucas vezes que os pais acordam, e nesta situação de deixar para que sejam os outros a educar a minha criança, e neste deixar que sejam os outros a educar a minha criança, acabamos tendo adolescentes a consumir droga. Então, se temos adolescentes a consumir droga porque não houve esta escuta, não vamos escutar só o que esta criança, este jovem adolescente vai dizer, mas escutar a partir dos sinais também que vai apresentar. Então, são estes sinais de rebeldia, de chamada de atenção que vão aparecendo, fazem com que é importante tomar atenção e dar este apoio, dar este suporte, porque às vezes podemos controlar e impedir que as crianças, os jovens, os adolescentes, futuros jovens, entrem nesta situação de desespero e procurem esta escuta fora de casa. E muitas vezes esta escuta fora de casa são estes grupos que começam por consumir drogas, entre outras substâncias psicotrópicas. E há muito acesso ao álcool a partir de casa, e nós sabemos que o álcool é uma droga extremamente perigosa, mas são os pais que começam por dar o primeiro gole à sua criança. Então, este primeiro gole que é dado a partir de casa, este tabaco que
é um pai, é uma mãe que pede para o seu filho, a sua criança, adolescente, hoje, a acender este cigarro, nós sabemos como é que funciona o cigarro para acender. É preciso puxar um pouco, e ao puxar, é quem vai fazer esta atividade é esta criança. Então, há muita vulnerabilidade por causa desta educação que não se faz uma seleção do que é bom, do que não é bom. São crianças ou jovens que acabam aprendendo dentro de casa e quando se vai para fora, alguém repreende lá fora que este comportamento não é certo. E as respostas são: quem és tu para me repreender se os meus pais permitem? Então, enquanto não houver esta educação, enquanto não houverem bases dentro de casa, esta criança, este jovem, vai ter dificuldades em inserir-se na sociedade. É preciso nós vermos a educação desta forma, que quando este indivíduo não aprende a ouvir não, vai ter dificuldades. Então, a maior parte das situações de suicídio que acontecem é por causa desta dificuldade de inserção na sociedade, esta dificuldade de não aceitar ouvir um não, porque nunca ouviu não, sempre ouviu sim, 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 sempre teve tudo dentro da casa e quando vai para a sociedade, o cenário é diferente e esta diferença faz com que este indivíduo se sinta impotente, incapaz e muitas vezes acabam tirando a própria vida porque acreditam que se não fizer, não vale a pena continuar a viver. Então, a educação tem que ter esta ponte, tem que ser em comum, não só em casa, não só na escola, mas é importante que esta educação, esta escuta sobre a educação, se perceba desde casa, desde a escola e a sociedade. O que é que a sociedade informa? O que é que a sociedade dá para os jovens, para os adolescentes que futuramente serão adultos? E estas dificuldades de ouvir não que fazem com que a pessoa tire a sua própria vida. Como é que se pode prevenir isto? Então, é a partir da educação. E a educação com psicanálise, porque esta educação com escuta vai permitir com que nós consigamos perceber, nós atores da psicanálise, possamos perceber que, afinal de contas, aqui há algum problema. Há esta dificuldade de escuta, então não tem quem me possa escutar, estou com este problema, esta dificuldade, o melhor que eu tenho que fazer é tirar a minha própria vida. Então, eu estava a trazer isto hoje para chamar um pouco a atenção aos colegas que são terapeutas, aos colegas que têm a comunicação, que podem fazer esta comunicação, palestrantes, para fazer esta avaliação e sempre fazer esta ligação com a escuta e a educação. Então, nesta escuta, nós conseguimos perceber por que tem estes comportamentos desviantes, por que é extremamente agressivo. Provavelmente, na escuta, nós conseguimos perceber que este indivíduo passou por situação de extrema violência, violência física e todos os outros tipos de violência. E aí, nós, a partir da escuta, também podemos tirar este indivíduo desta situação de agressividade, podemos fazer, a partir da escuta, tornar este indivíduo mais leve, este indivíduo mais receptivo, porque afinal de contas ele só precisa de perceber que algo não esteve bem e para que as coisas melhorem precisa de sair desta situação, muitas vezes precisa de fazer uma catarse para poder seguir em frente, para poder seguir a vida. Muitas vezes é um indivíduo extremamente profissional, mas porque está a passar por esta situação, esta dificuldade de não se encontrar, esta dificuldade de não ser ouvido, acaba cometendo atrocidades e a principal que tem acontecido nos últimos tempos é o suicídio. Acho que vou parar por aqui, se der em algum momento posso acrescentar algo, mas era mais para trazer esta situação e dizer que o Freud sempre falou, Lacan também em algum momento falou sobre educação e psicanálise e nós precisamos de seguir, perceber para poder apoiar para quem faz consultas, quem dá segmentos, para poder apoiar os outros.
Obrigada. A qualquer momento posso entrar para dizer alguma coisa, para fazer alguma contribuição. Foi fantástico Obrigado, sua Carla. contribuição clínica, né? Ah, muito bom, Selma. Eu acho que ah, é uma contribuição excelente, maravilhosa. Ah, depois vamos ouvir o Rafael. E, na verdade, é isto. A educação, eu em particular, quando falam da educação, no nosso contexto em Moçambique, primeiro, ainda não começamos a educar, estamos longe, muito longe. Moçambique ainda não começou a educar, não é? Moçambique ainda não começou a educar porque eh, a nossa educação só nos dá conhecimento, não transmite aquilo que é valor, eh, não transmite os valores, não transmite, não forma o homem, não é? Formar o homem para a sociedade, para o mundo. Então, se nós começarmos a educar para formar o homem para o mundo, não só para Moçambique, eu acho que talvez daqui a 30 anos é que podemos começar. Já passam 45 anos e desde lá até aqui ainda não começamos a educar. Eu não sei quando é que vamos começar a educar. Quem é moçambicano pode talvez trazer uma outra realidade, mas a minha realidade diz que ainda não começamos a educar. Não sei aí, Rafael, é contigo. Então vamos lá, né? Eu acho que eu gosto de começar a gente falar em educação, acho que uma frase clássica do Freud, né? Existem três coisas impossíveis nessa vida: governar, educar e psicanalizar. Acho que uma coisa que eu queria trazer uma contribuição é a psicanálise desde o seu início, ele teve dentro da pauta da educação. Sabina Spellheim até mesmo propõe lá o berçário branco como uma proposta de uma resposta da psicanálise frente à educação dos pequenos. François Doutor, na França, mais contemporânea, digamos assim, propõe o que a gente chama de maison faite. Seriam escolas que estariam preparadas a partir de modelos psicanalíticos. Maud Manoni também teve suas contribuições para a educação, e até mesmo já foram implementadas no Brasil, hoje não mais, até mesmo no sistema público. Mas o que eu tenho para trazer também da educação? Muitas das vezes, pensamos na educação como uma coisa muito da consciência, uma coisa que está ali muito vinculado a um processo puramente de um controle consciente dos pais frente aos filhos, de uma cultura, de uma instituição, e como se a coisa fosse tão branda. E se a gente está falando em psicanálise, a gente está falando em coisas que não são tão desse campo do tangível. Não é puramente porque, sei lá, os pais não têm acesso a livros ou teorias XYZ sobre como educar seus filhos. Acho que vivemos em tempos difíceis, e eu acho que isso é importante a gente falar, que a pós-modernidade, ela abre um leque. E nesse abrir o leque ali das possibilidades de subjetivação, de se colocar na vida, as parentalidades e as instituições sociais também mudaram. Só que com um risco, uma fragilidade também muito maior. E eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. Muitas das vezes, por exemplo, no meu trabalho, eu encontro pais que têm sim um interesse muito grande em cuidar de seus filhos, escolas interessadas na educação, mas também não podemos negar que vivemos em tempos em que a gente propicia muito mais a competição, o narcisismo frente às questões da formação subjetiva. É à toa que a gente vê esse reflexo na clínica. Então, também pensar em parentalidades, educação e em todos esses circuitos que se abrem ali frente à psicanálise que se propõe a enxergar isso, gente, não é uma coisa tão tranquila.
Muitas das vezes a gente recebe pais que têm teoria. Eu mesma recebo o tempo inteiro. Lê o livro disso, livro daquilo, livros de autoajuda, blogs, influenciadores digitais e sei lá, maciças informações aqui, para não falar um palavrão, de como tem métodos, técnicas e mais não sei o que de como se educar. Quem é que não é isso, né? O método de introdução alimentar X, um terapeuta ou um treinador, aqui no Brasil chamamos de coach, especialista em sono, uma escola que seria de uma metodologia X, Y, Z, que propiciaria o desenvolvimento disso, daquilo. Para vocês terem ideia, já temos escolas em São Paulo que preparam crianças para serem CEOs. Eles são da elite paulistana, que podem frequentar esse tipo de escola e mandarim e não sei o quê. O que eu tenho a dizer? Acho que quem me conhece sabe que eu fui por um tempo da área da educação. Trabalhei como psicopedagogo no início da minha carreira, até pouco tempo. Até antes da pandemia, eu trabalhava como psicopedagogo. E o que a gente observa na clínica? Hoje, o acesso às informações, conhecimento, é um acesso, digamos assim, que tem, lógico, para alguns grupos de pessoas que não estão em vulnerabilidade social, acesso fácil. Temos a internet, temos a acessão de uma série de coisas que puderam, em alguns grupos sociais, e eu gosto de enfatizar isso, porque para não trazer uma coisa muito meritocrática, acesso à informação. Porém, o que eu vejo? Por exemplo, principalmente no Brasil, a gente observa um mercado muito grande, por exemplo, esse mercado da criação de filhos e educação. Um mercado extremamente narcisista e que exacerba o ápice e o desempenho. Então, é isso, por exemplo, terapeutas, não vou falar de que linha, falando que a gente tem que pegar bebês muito pequenos e estimulá-los desde pequeno. E o pai que não consegue fazer isso? Porque uma coisa, eu como um terapeuta de estimulação precoce, ou especialista em crianças, ir lá e estimular. E o que eu estou observando com a educação? A educação está se trazendo muito elementos do mundo do adulto para um período muito precoce. Muitas das vezes é isso, eu vejo as brincadeiras que deveriam acontecer, e nem nesse campo, mesmo no campo da educação mesmo, dos pais educando os filhos. Serem uma coisa do divertimento, da conexão, do vínculo, do prazer. Sendo aquela brincadeira que transforma o objeto também numa coisa de aprendizado, no sentido mais caricato possível. Como se a criança só aprendesse dessa forma. Então, ou seja, é muito comum, né, no meu consultório, aí é isso, aí a mãe cata um brinquedo, vamos pensar que essa xícara seja um brinquedo. Olha lá, que cor que é essa xícara? Ah lá, fala aqui, e não sei o quê, e nanã. Então, também, e a gente esquece que esse excesso de estímulo pode ser algo negativo. Então, o que observamos quando a gente pensa em psicanálise e educação? A psicanálise chegou como uma forma também de ajudar os pais, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não criar aquele jargão clássico de culpabilização dos pais frente à má educação dos filhos. Gente, vamos pensar, vivemos em um mundo pós-moderno, se a gente for ler na ótica do Zygmunt Bauman, né, a modernidade líquida, em que as potencialidades são imensas, as formas de parentalidades também. Porém, eu acho que uma coisa que gosto muito de trazer quando a gente vai pensar nisso, como um efeito muito forte disso, a solidão.
Eu acho que isso eu deixo muito forte e eu vejo muito nos meus pais. Muitos dos pais dos meus pacientes, ou pessoas que eu trabalho e que essa temática aparece, elas não educam esses filhos puramente para terceirizá-los. Eles não sabem o que fazer. Muitas das vezes eles estão em sofrimentos psíquicos ou estão com esses excessos de informação e se sentindo muito mais impotentes, porque não sabem aplicar metodologia X, Y, Z, fazer isso, introdução alimentar como método BLW, não sei o quê, e esses protocolos que rondam os berços, né? À toa que... E isso gera uma impotência, porque gera como se fosse só o terapeuta abelhudo, que é especialista em infância, pudesse falar de como criar um filho. De a escola de ponta da minha cidade, que propõe metodologias X, Y, Z, é a única que vai educar meu filho. Eu acho que o nosso trabalho como analista é entender que a educação, ela não vem com metodologias, ela não vem com respostas prontas. Eu acho que a psicanálise, desde o dia que ela surgiu, se você me perguntasse assim, como que a psicanálise surge? Com uma pergunta. E é essa capacidade, e é esse atravessamento que nós, analistas, temos que ter a capacidade de propor no sentido de suportar no consultório pais, educadores, pessoas que cuidam de alguém suportar. Porque são perguntas que levam à abertura de transformações e de novas questões. Lembrem, né? Se a gente vai pensar em questões clássicas, se a gente dá a resposta, a gente fechou a coisa. E eu acho que quem trabalha com educação sabe que não é assim. Tá? É muito mais importante um pai ter essa capacidade de se perguntar nesta relação o que funciona. Não é à toa que teóricos explanaram muito sobre isso, por exemplo, como o Winnicott. O Winnicott foi um teórico que se preocupou muito com esse vínculo mãe, bebê, para a gente pensar na educação. E até mesmo para a gente pensar o desenvolvimento, eu acho que é importante, porque eu não pude trazer aqui, mas a gente vai pensar em psicanálise, o desenvolvimento do sujeito, ele está entrelaçado em duas coisas muito importantes. O desenvolvimento orgânico e o desenvolvimento das figuras parentais, o desejo. E essa intersecção, esse eclipsamento, geraria o desenvolvimento. O que isso quer dizer, gente? A capacidade, lógico, a gente respeitando limites orgânicos, como um ápice, por exemplo, cognitivo, mas que a afetividade e a aprendizagem, elas andam de mãos dadas. E não tem como a gente tirar isso. Porém, vivemos em tempos de solidão e de uma escassez de afeto. Vivemos modelos de parentalidades muito solitários, em que muitas das vezes os pais se veem sozinhos, porque essa é uma característica da pós-modernidade também. Você pode ser o que você quiser, mas vá buscar seu caminho. Então, abandonamos nas idades antigas o pai severo e que punia para uma posição subjetiva de um abandono. E isso a gente tem que pensar que está muito na clínica. Muitas das vezes, se vocês perguntarem para os pais por que essa criança está assim, quais que são medidas que se tem dentro da própria casa, eles não sabem te perguntar. Não estou dizendo que não existem pais que realmente não têm vínculo ou demanda alguma com seus filhos, porque isso existe. Mas o que eu posso dizer na minha rotina como clínico, isso aparece bem menos.
O que eu vejo mais são pais sem ter capacidade de acreditar que suas próprias articulações são capazes de ajudar no desenvolvimento dos filhos. Porque é isso, porque eu não tenho o brinquedo, meu filho não está na escola X, ou eu não tenho sei lá o quê, e isso sendo impedimentos, entraves na educação dos filhos. Então, não é à toa que eu acho que quem está na clínica infantil pós-pandemia está observando a dificuldade que está se tendo as organizações em sala de aula. As crianças pequenas estão extremamente com dificuldade de se adequarem à rotina. Por exemplo, acho que eu nunca fui tão agredido no consultório como nos últimos tempos por crianças tão pequenas em que não conseguem escutar um não. Mas não são porque são pais omissos, porque eu acho que se eu pego e coloco essa conta, fechou. Ah, é porque o pai não educa, é porque não sei quem não educa, é porque não sei quem. Não, gente, acho que uma coisa que a gente esqueceu é o trabalho de educação é um trabalho de uma cultura. Uma criança que entra em uma cultura, é papel de todo mundo ajudar a educá-la. Porque se eu jogo na conta dos pais, é muito complicado. Muitas das vezes, os nossos próprios pais, né, acho que a história de alguns aqui pode mostrar isso, eles não nos criaram sozinhos. Cada vez mais, por exemplo, na cultura brasileira, isso eu posso trazer, as famílias são menores e as famílias são núcleos fechados. Porque eu acho que também, eu moro, por exemplo, em uma região em que valores culturais de família são muito enraizados no desenvolvimento. É muito comum se criar filhos e se conviver com família, com pessoas próximas que te ajudam nesse processo de educação. Mas eu entendo que não é a realidade de todo tipo de grupo cultural. Eu acredito, até mesmo hoje, pelo que eu vejo na clínica, é uma realidade de muito poucas pessoas. E eu, como um terapeuta de estimulação precoce, por um bom tempo, de alfabetização, via isso. E até mesmo as próprias escolas também não tendo elementos para lidar com algumas coisas, gente. Porque o que a gente vê muito é isso, escola versus parentalidades. Né? Eu estou usando o termo parentalidades para a gente não colocar muito essa conta pai, mãe, que eu acho que esse termo, para mim, eu acho que fica um pouco mais interessante, teoricamente. Então, se vamos pensar em escola versus pais, não tem como. Uma coisa é reflexo da outra. Não é à toa que acho que uma das poucas coisas que eu penso clinicamente, quando vou receber um paciente, na época de estimulação precoce e psicopedagogia principalmente, se a escola estava comigo e com a família. Muitas das vezes uma família me perguntava, né, porque isso, eu era um especialista em educação e alfabetização. Ah, que elementos que eu tenho que ver na escola? Eu só respondia uma coisa: se a escola te escuta, se a escola realmente está aberta a construir uma coisa. Porque, entende, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente vai pensar em educação, e eu acho que isso é importante a gente pensar, e antropólogas, por exemplo, importante como Rita Segato, importante professora da UNB aqui, traz muito esse panorama da cultura brasileira, principalmente, mas temos que pensar que uma série de elementos que a gente não está olhando fazem parte da educação. As babás, que não sei se vocês prestaram atenção, mas as babás, por exemplo, são pessoas que muitas das vezes estão ali desde o início, são figuras apagadas da história da educação e do desenvolvimento psíquico. Ninguém leva em consideração, muitas das vezes, esse vínculo. Quantas das vezes uma babá não está ali
desde o início, e por algum problema na casa, ela é mandada embora. E esse vínculo se rompe. Qual que é o impacto no desenvolvimento dessa criança? Ou aquela professora que muitas das vezes acompanhou, porque às vezes eu observo em algumas escolas fazendo esse movimento e eu acho fantástico. Professoras que pegam uma turma, ela acompanha o desenvolvimento dessa turma, pelo menos na educação infantil em algumas escolas aqui. Então, ela vai pegar todo o processo que aqui no Brasil chamamos de educação infantil, que seria antes ali do processo do ensino fundamental. Essa professora, às vezes, acompanha toda essa turminha até chegar lá. Mas aí, o que eu já escutei? Ah, mas isso pode criar uma dependência. Gente, se tem afeto, tem dependência. E que troca justa. Se eu tenho um vínculo positivo com alguém, uma coisa que eu tenho que ser que é a minha liberdade, parabéns, eu acho que eu estou no lucro. Então, pensar nesse processo é muito delicado. Pensar que tudo isso precisa se armar, então são as babás, são os avós, são os pais, a escola, ou seja, uma série de núcleos secundários também fazem uma grande importância. Freud deixa isso muito claro quando vai falar do desenvolvimento de aspectos da introjeção, por exemplo. A introjeção não acontece puramente somente no ciclo, no seio familiar, mas também na cultura. Se formos pensar na própria consideração do Lacan, quando a gente vai pensar em grande outro, que é um registro super importante para a constituição subjetiva do psiquismo, alguns autores vão ler como a cultura. Se a gente está falando cultura, a gente está falando só de pai e mãe, de irmãos, da trama ali, da constelação base familiar. Não. Estamos pensando num conceito também muito importante para nós da psicanálise, e eu não consigo pensar em educação sem esse conceito base lacaniano que se chama-se laço social. O laço social, ele é extremamente importante para o tratamento de qualquer nível de adoecimento psíquico. Não é à toa, porque o que a gente observa? Muitas das vezes, isso, a criança mal educada, que responde em uma série de ambientes, ela tem essa resposta sintomática, porque foi assim também que nomearam ela. Né? É muito comum, então acho que uma coisa importante quando vocês vão numa escola, quando vocês forem, até mesmo no contexto clínico, prestem atenção como essa criança é nomeada. Ah, ela é mentirosa, ela é fofoqueira, ela é não sei o quê, nanana, sabe? Então também a gente tem que pensar que a educação passa por esses signos também de subjetivação. E pensar que, mas o que eu vejo também? Muitas das vezes não estamos respeitando coisas que chamamos de sintomas de estrutura. O que é sintoma de estrutura, pessoal? Sintomas que carregam certas partes do desenvolvimento da criança. Não é à toa que eu brinco. Se na minha recepção, uma criança muito pequena, 3, 4 anos, não está mexendo na minha cadeira, não está mexendo na planta, não está levantando a cadeira constantemente, se ela não está conversando, se ela não está perguntando, se ela não está subindo nas coisas, aí sim algo não vai bem. Não é que ela é mal educada. A gente já espera também que a criança, nessa fase do desenvolvimento, tem esse aspecto de mexer, ser curiosa, de brincar, de perguntar, de gritar. E hoje eu acho que uma coisa que está me chamando muita atenção é que estamos vendo isso como criança mal educada. Se nós estudamos 3 ensaios da teoria sexual do Freud, por exemplo, a criança ela vai nos desafiar em certos momentos, faz parte.
Não é à toa que eu acho estranho uma criança que não desafia as regras. Até porque muitos mecanismos estruturais vão vir só depois. Mas como que também a gente está querendo ler a educação de uma criança? A partir de um comportamento e um funcionamento do psiquismo do adulto. E não é assim que funciona. Se estamos pensando em uma criança, estamos pensando também em alguém que está em um processo de subjetivação. E esse processo de subjetivação vai precisar de sustentações. Não é à toa que o Winnicott vê isso muito bem, e quem trabalha com a teoria dele, é fantástico isso que ele vai colocar da dependência, para a dependência relativa, para a autonomia, que é uma clínica que a gente chamaria de desenvolvimentista, e que o trabalho do analista seria ajudar nesse processo. Né? Então, pensar nesses elementos, gente, não tem como a gente pensar que o bom comportamento, por exemplo, um adolescente, igual, acho que um exemplo clássico, não quer estudar, quer não sei o quê, fica muito enquartado, né? Fica dentro do quarto e não sei o quê. Gente, isso também faz parte da adolescência. A gente está fazendo um luto muito importante e um processo de introjeção nesse momento. Então, que também esses rebaixamentos de humor, uma série de coisas que podem se apresentar, fazem parte do que se espera do desenvolvimento dessas partes. E o que a gente tem que fazer é ajudar essas pessoas a fazer isso. Mas o que eu acho que também é muito importante a gente pensar? Sintomas de educação, sejam de comportamento, seja de entraves na aprendizagem, na alfabetização, está falando de algo não vai bem. E eu acho que sempre que vocês me escutarem falar de relações de adolescentes e crianças, você nunca vai me ouvir falar em patologia XYZ. Mas algo não vai bem. Ah, fulano está fazendo isso para chamar atenção. Se está querendo chamar atenção é porque tem algo que não vai bem. Ninguém chama atenção à toa. Ninguém vai lá e fazer comportamento XYZ se ele pudesse falar sobre aquilo. Nenhum paciente me bate, mesmo numa dinâmica de uma deficiência intelectual ou dentro de uma estruturação autística, se ele tem outros tipos de elemento para se comunicar comigo e para criar limites na relação. E eu acho que isso é importante a gente pensar. Pais não se distanciam ou não educam seus filhos, também não é porque não querem. Porque quem é que quer, gente? Ter conflito em casa, brigas, coisas que muitas das vezes nos geram tanto sofrimento. Eu acho que conscientemente a gente nunca escolheria, e eu acho que eu já acompanhei muitas gravidezes, eu não tenho essa experiência de particular, meu corpo não pode gerar um bebê e tal, tudo mais, mas em todas as análises que eu acompanhei de pessoas que esperavam um bebê, ninguém pensaria em fazer uma criança drogadita, fazer uma criança que seria um delinquente infantil. Porém, eu acho que uma coisa muito importante de se pensar, e Maud Manoni deixa isso claro, quando um bebê, uma criança nasce, vem um registro muito importante, decepção. Primeira coisa que você faz com seu filho é, o bebê da fantasia não nasce. Você se decepciona. E isso, gente, é qualquer vínculo de intimidade. Qualquer vínculo muito próximo com alguém, ele cai. A decepção, ela é um registro que aparece e precisa aparecer. Acho que ele é importante. Por quê? Porque isso gera uma capacidade de se criar, de se nomear, uma coisa que funciona. Por isso que muitas das vezes a gente vai ver que pais criam um filho de um jeito e ele responde sintomaticamente de uma maneira ali mais organizada.
não vou falar saudável, que acho que nunca é, mais organizada, outros já respondem em uma desorganização muito grande. Será que também não tem a ver uma série de coisas que circundam ali em volta da relação desses pais? E nós, terapeutas, temos que ser a pessoa com a capacidade de minimizar esse impacto, de aproximar essas famílias para que elas possam se comunicar, criar formas subjetivas de estar no mundo, talvez menos violentas. Então, acho que se a gente for pensar em teorias, por exemplo, como o do Laplanche, o contato com o outro, né, e acho que é um livro, aqui no Brasil foi trazido como o sexual, sempre vai ser algo traumático. A educação, ela tem algo meio traumático. Não é à toa que Freud, em Três Ensaios da Teoria da Sexualidade, vai chamar essas questões de impulso, por exemplo, a questão da gente fazer a criança, por exemplo, parar de ser tão curiosa, por exemplo, como uma coisa que acontece na educação. Quando a criança começa a perguntar demais, que Freud chama de pulsões epistemofílicas. É isso, ai menino, cala a boca. Ao mesmo tempo que um pai, eu entendo que ele está tentando fazer um registro do limite, de que nem sempre eu estou bem para responder suas questões, em alguns casos extremos isso pode levar a um quadro, por exemplo, uma de inibição. Mas que é papel da escola, do analista, e eu acho que isso é importante, a gente trabalhando com adolescentes e crianças, a orientação com esses pais. Momentos em que a gente fala com os pais. Eu entendo que tem modelos psicanalíticos, principalmente, acho que uma pioneira, respeito muitíssimo o trabalho dela, que acho que é fantástico. Melanie Klein tinha uma proposta de afastar os pais o máximo possível do consultório, porque eles atrapalhariam a análise com criança. E eu acho que quem é analista infantil que já tentou fazer isso, observa que só acontece uma coisa. Não temos, talvez, a mesma posição transferencial que Melanie Klein. Os tratamentos analíticos não se sustentam. São interrompidos. Porque os pais também precisam de ferramentas nessas entrevistas com esses pais para lidar com essas posições subjetivas que estão se mudando. Então, gente, sempre que a gente for pensar em educação, a educação está sendo um processo civilizatório. Se a gente está pensando em processo civilizatório, alguma coisa está ficando de fora. E esse que fica de fora, ele precisa ter algum tipo de organização. A gente falar em Freud, mal-estar na civilização, quantos teóricos disso. Mas que, ao mesmo tempo que uma educação proposta numa organização correta, e essa é uma proposta da Maria Cristina Machado Kufker aqui, que ela coloca que a educação, ela ajuda no desenvolvimento do psiquismo. Então, a gente tem que pensar isso, tem que se desejar algumas coisas mesmo dos filhos. Então, um exemplo, acho que, né, interessante, por exemplo, a mamadeira. Os pais precisam desejarem que essa mamadeira saia de cena. Porque a gente espera que essa criança tenha autonomia, que ela não precise mais do mamar. A gente espera que a criança abandone a fralda e que comece a usar, né, o vaso sanitário. Porque isso fala de desenvolvimento. Porém, que métodos que isso, e eu acho importante o Winnicott propõe isso, né? A criança abandona a mamadeira. Porque se a relação entre os pais está... Ela vê que se espera aquilo dela, gente. Lembra lá do ideal do eu e o ideal? Ai, é começando ali, ó. Então, se espera que eu vá começar a utilizar o copo, que eu coma com talheres, que eu utilize certos circuitos da relação e da minha cultura.
para que eu possa me inserir nela. E o que que isso é importante, pessoal? A criança não se submete também só às normas culturais por elementos coercitivos. Ou seja, se eu não fizer, tem consequências. Mas porque também agrada as pessoas à sua volta. As pessoas que estão ali, gente, não é isso, gente. A festa que a gente não faz quando o bebê vai usar o piniquinho, ele dá conta de usar e a gente. Não é à toa que é isso, gente. E eu posso falar que até mesmo clinicamente eu passei muito com isso. Pelo meu trabalho com estimulação precoce, muitas das vezes eu tive que ajudar no desfraude, ajudar nessa potencialização da mamadeira, que ela é abandonada, e às vezes a mãe precisar de mim ali dentro do consultório, para a criança poder comer, para a criança poder fazer todos esses registros, que são importantes. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas de causa e efeito, porque, apesar de parecer uma frase clichê para nós da psicanálise, mas para a psicanálise depende. Cada caso é um caso. A gente não trabalha com formatações que funcionam para todas as famílias. Apesar de a gente observar que todos os tempos a gente está tentando instrumentalizar uma série de questões frente à vida. E o que eu acho interessante? Quando a gente tem um filho, e aí a gente pode escolher como é que a gente vai aprender isso, muitas vezes é uma maneira muito sofrida, é que não dá para instrumentalizar um filho. Ele não é como um animal doméstico, por exemplo, que corresponde a certos estímulos instintivos e a gente consegue conviver. Se a gente está pensando que o ser humano teve que fazer uma coisa tão rebuscada quanto ir para o campo da linguagem para poder se subjetivar, é porque a gente não dava conta de uma outra forma. Se pagamos o preço da neurose, como Freud traz, para sair da barbárie, acho que isso também a gente tem que se levar em consideração. E acho que um dado importante, sempre quando a gente vai ler 3 ensaios da teoria da sexualidade, acho que é uma coisa importante deixar essa ressalva. É um texto do início, antes dos anos 10. Freud ainda correlaciona muito neurose com patologia. Então, acho que a gente também tem que ter esse atento nesse momento da psicanálise. Freud ainda trazendo muito como a neurose, como um campo somente, não de uma estrutura, quando a gente vai ler da psicanálise mais contemporânea, mas a neurose como um campo de adoecimento. E não necessariamente educar leva uma criança a virar uma neurose patologizada. Mas que sim, registros muito importantes acontecem. Por exemplo, os registros simbólicos que acontecem, por exemplo, quando a criança observa que ela tem que ir para a creche, ou que ela tem que ficar com alguém porque os pais vão sair. Então, são registros que acontecem, precisam acontecer para as formas de subjetivação conseguirem se organizar. Que eu acho que a gente consegue ver muito bem, por exemplo, na dialética presença e ausência. Mas eu acho que também a gente pensa nisso, a gente pensa num registro que criar filhos e família é isso, a gente vai criar, como no Brasil aqui a gente chama a família do pote de margarina. E família do pote de margarina, todo mundo é feliz o tempo inteiro. Não tem entraves, não tem drama. E eu acho que isso não é bem por aí. Em cada fase do desenvolvimento, vamos ter desafios, né? Todo dia eu escutei isso de uma mãe, de um paciente que eu tinha, e eu achei tão interessante, porque ela fala assim, quando era bebê, quando eu achei que eu tinha as respostas, virou uma criança. Aí na criança, quando eu pensei, nossa, parece que agora vai dar certo. Putz, virou um adolescente. E agora tá virando adulto, que já era uma criança dentro do espectro, da idade adulta, né? Assim, quando eu comecei a atender.
E até quando eu parei, já estava ali, entrando na fase adulta. Então, isso, entende, pessoal? E é esse registro que a gente tem que estar pronto para fazer. Esse registro que existem coisas cambiáveis, negociáveis, e que quem vai trabalhar com esses sintomas em instituições, esse sintoma, né, na instituição, no caso, um analista que está dentro das escolas, ou um analista que está mesmo no seu consultório, pensando nesse registro, tem que estar levando isso em consideração. Qual que é o sintoma dos pais? O que eles esperavam? Vocês já prestaram atenção que em entrevistas de anamnese, de psicopedagogia, de psicodiagnósticos, daquelas matérias de psicometria, quem se formou em psicologia, não tem muito isso? Esse filho foi desejado? Não foi? Como é que foi essa gravidez? Como é que foi o desenvolvimento dessa criança? Essas perguntas não são meras formalidades para a gente tentar olhar para um campo, muitas das vezes orgânico só. Mas como essa história do mito individual dessa criança, a pré-história, ela também fala muito do sintoma da criança, dessa resposta frente ao sintoma dos pais. Porque entende que se fosse algo frente da cognição, era só nós chegarmos e falar, é só você chegar em casa, você vai botar rotina, hora de comer, hora de levantar, hora de fazer isso, aquilo, outro. Os pais iam para casa com a nossa cartilha montadinha e acabou a análise com crianças. E o que que a gente vê? Muitas das vezes também esses pais têm que ter a capacidade de suportar que essas crianças saiam desse sintoma. Que eles consigam fazer alguma coisa que essas formas subjetivas não estão acontecendo. Porque a cultura também nos vende que os nossos filhos, né, eu até brinco, tem que ser elfos felizes, saltitantes, 24 horas por dia, e se isso não está acontecendo, você está fazendo errado. As crianças têm a fase da birra, e a gente tem que dar conta delas. Eu acho que está interessante, o Winnicott propõe, a gente tem que sobreviver. Eu gosto tanto desse termo dele, que é a gente aguentar mesmo. Essa destrutividade que acontece, né? Igual nesses dias, né? Um pacientinho veio para cima de mim porque ele queria entrar no consultório de uma outra pessoa e eu falei que não podia. Ele veio para me bater, assim, e aquela coisa, e grita e choro. Aí eu pus ele no meio do consultório, ele ficou muito nervoso. E eu peguei e falei assim, eu entendo que você tá com muita raiva de mim agora. E ele me olha nesse momento com muita raiva mesmo. Entende? Aquilo fazia parte da infância. Ele fazia aquilo em uma série de outros locais também. E não é porque a mãe não queria educar. Não é porque não sei o quê. Mas a história ali de uma série de coisas levava também àquilo. Lembra-se, a gente está pensando no campo dos afetos, estamos pensando em ambivalência. Do mesmo jeito que eu te amo, eu te odeio. Gente, acho que a gente está pensando em psicanálise e acho que é tanta coisa que não é da consciência. Por que que quando a gente vai tentar correlacionar, mesmo com psicanálise, a relação com educação, tentamos transformar tanto num processo instrumentalizável? Acho que não é nosso papel esse. Acho que o nosso papel é de uma construção. Uma construção, ela exige esse... Essa é a nossa diferença. A gente consegue escutar as famílias de uma maneira diferente. Entende? A gente não está aqui para dar modelos de funcionamentos de família, como a gente está observando, por exemplo, muito na psicanálise. Ah, se não cria assim, cria assado, faz isso, não faz aquilo, né? Principalmente a gente via esses modelos de como se deveria viver, principalmente nos psicanalistas das escolas de Nova York, por exemplo. Que tinha essa proposta extremamente de ou é assim ou é patológico, mas também a gente observa isso em alguns outros tipos de escola,
que tem esse paciente ortopédico. A análise, a gente não está pensando em questões ortopédicas. A gente está pensando em questões de uma construção. E uma coisa que funciona para uma família não funciona para outra. E eu acho que esse registro sensível faz com que esses pais ainda fiquem muito tempo, né? Eu acho que é uma crítica, muita gente fala, Rafa, eu não atendo crianças porque não fica. Na hora que o sintoma da criança começa a melhorar, os pais tiram. Não os pais que tiram. Algo ali não dava para se sustentar naquela organização familiar. Por quê? Porque talvez também a gente não trabalhou com esses pais. Então, vivemos uma cultura que nunca trabalhamos tanto na história. Por exemplo, a cultura brasileira, a gente fica fora de casa o tempo inteiro. E à toa que propostas, por exemplo, como o do home office, que estão sendo muito disseminadas no país, estão sendo muito importantes. Como eu estou observando que está ajudando, por exemplo, ontem mesmo, tive um problema aqui na minha casa, com a internet da minha casa, e eu ligando para atendente de call center, porque eu não conseguia resolver. E como ela me contando, né? Acho que eu tenho esse sintoma, viu, gente? Assim, eu converso com alguém, assim, 5 minutos a pessoa tá conversando de tudo. E ela adorando do home office, e ela, me desculpa que meus filhos estão gritando. Eu falei, não, mas faz parte mesmo, trabalhar em casa. Ela, mas que legal, porque agora eu posso levar na escola, eu posso fazer isso. Então, ou seja, a gente também pensando agora, nesse momento, em estratégias menos rígidas, de como isso também pode funcionar, né? E ela foi super educada, ela resolveu meu problema. Gente, se qualquer problema de call center eu tivesse uma moça que ia estar tão feliz comigo, conversando e resolvendo meu problema, e a única coisa que eu tivesse que aguentar é uma criança gritando do lado do telefone, porque ela está sendo criança, acho que é um preço muito baixo. E isso não quer dizer que uma mãe, ela é má, ela não está cuidando bem, porque aquela criança está gritando, né? As drogadições, por exemplo, que a nossa colega traz, muitas das vezes reflete uma série de outras coisas. Porque eu vejo que isso também a gente coloca, os pais se distanciam. Sim, o que esses jovens vão ter é a rua. Mas por quê? Porque também o Estado não estruturam escolas onde eles podem fazer atividades extracurriculares, que eles pudessem ficar ali, desenvolver educação, desenvolver esportes, cidadania. Então fica difícil também. E outra coisa, se a gente está pensando num sujeito de desejo, a gente influencia, mas a gente não controla. E eu acho que é a coisa mais difícil de educar alguém. A gente entende que vai ter influências muito interessantes. Porém, isso não quer dizer que elas vão ser, digamos, uma forma norteadora que vai funcionar, né? Deixa eu ver aqui, alguém mandou alguma coisa. Aqui o Timóteo colocou, né? Não existe um modelo ideal para a educação das crianças, porque crianças tidas como mal educadas não foi por falta de educação, mas sim algumas falhas de educação que está ligada à sujeita à educação e é um processo gradativo. E outra, gente, acho que faz parte. A criança, às vezes, quando vai aprendendo algumas coisas, é isso, aprendeu a falar e observa que mentir funciona, ela vai ver até onde é que aquilo funciona. A gente está pensando ali, ou a criança que está aprendendo. Mas, porém, a gente tem essa coisa, né? Esperamos também modelos de educação em que as crianças são comportadas e tradicionais. Por exemplo, dentro de uma escola. Gente, será que é interessante isso? Crianças que ficam sentadas na carteira por
4, 5 horas prestando atenção num quadro. Não sei se alguém aqui deu conta, mas eu não tenho registro que eu fui essa criança. Eu era criança que eu queria falar, eu era criança que levantava, que gritava, que fazia uma série de coisas, e minha mãe já foi chamada na escola, acho que inúmeras vezes, né? E que talvez adequações frente a isso me ajudaram muito mais do que pensar aquilo, só aquele menino é um problema, né? Que acho que é o que a gente vê muito. Acho que prestem atenção quando vocês visitarem uma escola. Ah, você é o terapeuta do TDAH na sala do quinto ano C, ou do fulano de tal que grita, ou do Beltrano com transtorno como é que é? Transtorno opositor desafiador. É à toa que eu tenho uma dificuldade com esse diagnóstico, porque que criança que no desafio não opõe. Você está falando de colocar a vontade dele. Então, acho que todo mundo é desafiador e opositor, de certa forma. Eu acho que é até importante em alguns momentos, né? Acho que a psicanálise nos mostra, né, como acho que impor algumas coisas que a gente acredita também é importante. Lógico, não de uma maneira radical e violenta, mas que existem formas da gente colocar muita coisa. Hum. Então, eu acho que assim, para a gente fechar, sempre que a gente está pensando em um sintoma de educação, um sintoma de uma criança, nunca estamos falando de uma criança. Estamos pensando em um laço social. E ela está respondendo também frente a essa posição subjetiva que muitas vezes estamos dando a ela. Porque eu acho que a gente tem uma tendência muito de uma clínica em que pensa só ali um sujeito e esquece as interferências que os atravessam, que estão lá fora. E quem trabalha com casal, quem trabalha com família, né, por exemplo, com psicanálise vincular, que é uma proposta que um dia eu estava lendo algumas coisas super interessantes. Quem está trabalhando com crianças, adolescentes, pacientes psicóticos, com estruturas autísticas, a gente sempre está pensando em como inserir e trabalhar essas questões frente ao laço social. Não é à toa que eu acho que eu posso pegar todo mundo aqui que trabalhou na pandemia da Covid. Por que nossos casos não evoluíam muitas das vezes? O laço social estava completamente comprometido. Como é que, sei lá, nossos pacientes obsessivos iriam se arriscar? Seria uma melhor em análise. Se a cultura estava falando que quanto mais obsessivo, melhor, então eles estavam adorando ficar dentro de casa, trancados. E como a gente observou com os nossos pacientes, a gente praticamente estava apagando o fogo assim, mas que a coisa não evoluía. Porque também o lado social não tinha como circular muita coisa. Muitas das vezes nossos pacientes isso, não tinha ninguém para conversar, para se abrir, casamento se desfazendo, filhos dentro de casa, a gente tendo que trabalhar. Ou seja, uma série de coisas mudando o laço social e a gente simplesmente também não podia fazer de conta, como inúmeras pessoas fizeram, de que é isso, né? Então vamos entrar na performance. E isso também a gente ocupa também da posição dos pais. Então tem alguém que virou aí ó, o mestre da panificação, ou que fez yoga às 5 da manhã na pandemia. E eu tive pacientes que se atentaram a ler e a tentar ser a melhor mãe da face da terra, o pai. E não, Benito. O Timóteo colocou aqui 5 minutos e eu gostaria isso. Eu acho que já está bacana para não ficar tão maciço. Eu gostaria que vocês falassem algumas coisas, se tivessem algumas perguntas.
né? Pudesse falar aí para não ficar uma coisa, um monólogo. Você quer falar um pouco, Timóteo? Não, na verdade, é esta maravilha toda que Rafael já nos trouxe aqui, não é? Talvez falar um pouco sobre a Selma. A Selma teve uma emergência, saiu, e que vamos abrir, não é, a sessão para mais intervenientes fazerem perguntas. Quem quiser falar, temos esses minutos aqui para falar, né? Fazer perguntas diretas, etc, etc. Ótimo, podem levantar a mão ou podem falar, fiquem à vontade. Enquanto isso, acho que eu poderia fazer uma questão, Rafael, Timóteo, quem quiser conversar. Como é que vocês veem hoje o papel cada vez mais terceirizado dos pais em relação à educação, porque não tem tempo, muitas vezes, de cuidar dos filhos e terceirizam esse processo, e as instituições dão conta da educação que vai sendo transmitida indiretamente, enfim, mas os filhos depois constroem características, estruturas, entendimentos que muitas vezes os pais não reconhecem porque não conseguiram nem construir e estruturar isso, foi repassado de alguma forma. Isso vai ter um impacto na vida adulta, não estou dizendo de forma negativa ou positiva, mas certamente algum impacto gera. Como é que você vê essa transformação, ou vocês veem essa transformação dessa questão estrutural, social, capital que a gente tem vivido pela tecnologia, pela evolução cada vez com mais frequência? Bem, obrigado, Leonardo. É assim, eu tenho trabalhado muitas das vezes nos perfis, né, perfil psicológico dos pais, em que sempre trago a bordo os quatro perfis psicológicos dos pais, né? Temos pais permissivos, temos pais negligentes, autocráticos, temos pais participativos, né? Todos esses perfis fazem parte daquilo que é o papel do pai, né, ou dos pais na educação do seu filho. E eu sempre tento consciencializar ou trazer o perfil participativo, que os pais devem ser participativos na educação dos seus filhos. Entende-se que preocupações maiores é que esses pais delegam a alguém o papel de cuidar, o papel de educar a terceiro, como dizia aqui o Rafael, eh, o papel de babás, não é? De cuidadoras das crianças, e esquece, dão toda a responsabilidade a esses terceiros. Alguns até preferem confiar mesmo na educação, a própria escola. Mas é lá na escola em que a criança passa a maior parte do tempo e apresenta esses problemas de comportamento. Não é? É agressivo, como dizia o Rafael, tem comportamento opositor desafiante. Eu, muitas das vezes, não gosto de rotular crianças com, ou dar diagnóstico. Esta criança tem todo transtorno obsessivo desafiante e tal. Eu simplesmente digo problema de comportamento, agressividade, não é? Então, como pais que eu almejo ser, não é? É ser um pai participativo, independentemente das minhas ocupações, eu tenho que sempre vigiar ou participar no processo educativo do meu filho, não é? Sabendo primeiro se eu vou ao trabalho, ao regresso, procurar saber como é que a criança está, como é que ficou, como é que foi lá na escola. Existir este diálogo permanente entre pais e filhos, não é? Então, é basicamente isso, Leonardo. Não sei se fui um pouco conciso, mas também o Rafael pode acrescentar um pouco sobre a pergunta de Leonardo. Rafael.
Então, acho que a gente também tem que pensar que existe todo um sistema em que mostram como os pais não dão conta dos seus próprios filhos. Eu acho que também a gente tem que pensar nisso. Muitas das vezes, quantos pais não chegavam em mim e, sei lá, né, quando eu trabalho com psicopedagogia, eu não tenho paciência como você, Rafael, para ensinar a tarefa. Você mostra, nossa, é tão tranquilo. Por que isso, gente? Eu nunca tive essa proposta de atender crianças com portas fechadas. Se um pai quiser entrar no meu consultório e ver a sessão, lógico, dependendo do caso, nunca tive ressalvas frente a isso. E muitos pais achando assim, como se eu tivesse descoberto o fogo. E eu acho que uma coisa que também que é sempre importante a gente pensar, muitos pais não conseguem por algum motivo. Pensa, uma criança, vamos pensar, a gente vai pensar uma criança, ela nasce por questões narcísicas. A gente vive numa cultura em que a gente exacerba questões narcísicas. Eu posso pagar especialistas para a melhor escola, a melhor coisa. Então, como que eu vou poder agregar se a gente está num mundo em que é isso? Cada um no seu campo, hiper especialistas para estimular o meu filho para ele chegar ao ápice. Porque é isso que também a gente vende. Um pai que ama é um pai que compra o melhor produto para o filho. E a gente sabe muito bem que muitas das influências na propaganda, no marketing, nas construções de marca, vieram da psicologia. De trabalhar esse tipo de impotência e medo e insegurança das pessoas. Então, o que que a gente tem que pensar? Se a gente for pensar ali em questões de identitárias e tudo mais que a gente vai pensar no Bauman, o que que a gente pensa para construção de família? Então, eu tenho que comprar uma casa X com um quintal, condomínio, um carro XYZ para levar as crianças para a escola. Então, estar na escola XY. Ou seja, também a gente vive em uma época que a nossa identidade está muito fragmentada. Então, pensar em questões de terceirização, isso é uma coisa que a gente vê, na verdade, como algo positivo. Lógico, nós analistas não vemos esse distanciamento. Porém, também as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Sei lá, um filho que não se alfabetiza, ou que está com dificuldades. Entendeu? Que isso ataca o narcisismo de um pai que sonhou com o bebê perfeito. Bebê perfeito é educado, bebê perfeito não tem dificuldade na alfabetização. Lembrem-se, quando temos um filho, uma coisa que fazemos fortemente é o que eu não consegui, o meu filho vai conseguir. Eu até brinco, é o projeto nosso 2.0. Sem castração, sem limites. E a gente acha que isso é o quê? É excesso de estímulo. Porque é isso que também muitas linhas psicoterapêuticas, de educação, da medicina vendem. Então, como que esses pais também vão sair desse discurso do coletivo que fala que é isso? Você não faz, mas tem um especialista tal. Nem à toa que às vezes a gente acha até estranho um pai que não topa as metodologias de ensino que existem freneticamente, que surgem a todo momento no mundo, de como maximizar e qual que é a melhor forma de fazer isso. Então, eu vejo também esse distanciamento dos pais, porque eu vejo que eles não conseguem lidar. Porque é uma cultura o tempo todo demarcando a incapacidade de um pai, de uma mãe, de um cuidador, ele tem competências o suficiente para lidar com seus filhos. A Melanie levantou a mão. Liga o microfone. Pronto, Pronto. consegui. Bom dia, pessoal do Brasil, boa tarde, pessoal de Moçambique.
Lindo sua fala, Rafael, Selma também, Timóteo, parabéns. Eu estou aqui pensando, né, em tudo que vocês falaram e sempre está vindo aquela máxima de Freud, né, o gênio, faça como quiser, mas faça com amor. Vai dar errado de qualquer forma. Então, eu como mãe de adolescente, é desafiador. Então, quando você fala isso o Léo perguntou da coisa de terceirizar a educação, eu não sei se isso é possível, né? Não é a minha realidade, mas eu fico pensando que volta, né? O filho sempre volta. Por mais que a gente tente, volta, né, para aquela questão do narcisismo da educação, que ela sempre existe, né? É preciso voltar para a nossa própria criança, né, nesse desafio da análise, da própria análise, para poder compreender o que é da mãe e o que é do filho, né? O que é o seu puro desejo ali naquele filho, o filho 2.0, né, Rafa, que você falou, e conseguir dar esse espaço para o filho, né? É desafiador, é o tempo inteiro desafiador para o adulto. Eu acho que quem tem TOD é o adulto, é a mãe, é o pai, que o tempo inteiro ele está sendo desafiado por aquele adolescente que você tem aquele reflexo do seu narcisismo e, ao mesmo tempo, ele devolve, né? A Selma falou um negócio muito interessante sobre suicídio, o aumento desse índice de suicídio. Eu lembrei do texto de Firenze, eu acho que é Firenze, Rafa, não sei se me ajuda. A criança mal acolhida e suas funções de morte. Que Eu isso está acredito vindo que muito à seja dele tona, também, eu não estou né? lembrando de cabeça, Agora, mas eu acho que é. é um dos dois aí, né? Então, esse texto aliado à teoria de Melanie Klein, que enxergou o bebê na criança, né? Que eu sei o bom, eu sei o mal, né? O amor e o ódio, nessa convivência com a criança, com a educação dessa criança, ao mesmo tempo que a gente acolhe, né, que a gente contém a raiva quando ela vem, a gente abre espaço para o amor, né? É no amor que a gente abre o espaço para a criança crescer. E é na raiva que a gente suporta essa raiva, né? Tem que ter um adulto que suporta a raiva para que essa relação mãe-filho ela se sustente. Eu não acho que seja só a relação mãe-filho, mas é um pilar dessa relação mãe-filho, que tem espaço para o amor e contenção na raiva. Se a gente De voltar mãe que em não, impulsões e seus sinceramente, mesmo destinos, se eu tivesse essa potência de terceirizar a educação, né? Rafa, falhou, não consegui te ouvir. assim, é que eu acho que sua internet tá picando de vez em quando, ou é só para mim? Tá Tá, picando aí tá para falhando um pouco, Melanie, a sua internet, mim. mas deu para ouvir Mas o é à toa que é finalzinho. isso, né? Assim, acho que a gente voltar em as pulsões e seus destinos, ou antigamente, né, os instintos e suas vicissitudes, né? O ódio é a primeira coisa que nos separa de um filho. Isso faz o registro de que a gente é separado dele. E eu acho que é isso, a gente tem que pensar que é difícil, né, uma relação entre, né, e você trouxe o caso dos adolescentes, como é interessante, porque os adolescentes têm que nos desafiar,
Porque eu acho que, sendo bem freudiana, o papel da adolescência é superar a nossa geração. Então, ele tem que olhar para a gente e falar assim, não, o que você diz não serve. E a gente tem que dar conta de aguentar, porque não tem outra palavra, é suportar. Então, é isso, a gente usa calça comprida, a menina vai querer botar mini saia. Se a gente vai não sei o quê, porque ela está procurando o jeito dela. E não é porque está desafiando. É usar as ferramentas que ela tem para dar conta da vida dela. Continua o relato, mãe e analista. Eu acho que eu estou falhando muito, eu estou ouvindo muito falhado também. Milena, eu não entendi Mas direito. Você não está ouvindo bem ou você esse está ouvindo bem? desafio que você fala, toda vez que uma criança ou um adolescente nos desafia, a gente tem que olhar para o nosso próprio narcisismo. Está falhando. Está falhando bastante, né, Léo? Mas em alguns Estou ruim momentos de áudio volta e hoje. aí fica bom o teu áudio. Agora, por exemplo, tá bom, dá para te ouvir bem. Vamos pegar esse fluxo rapidinho, assim. O que você estava dizendo, Melanie? Tá? Falei, brincadeira bate no nosso narcisismo, mas bate mesmo. A gente apanha pelo narcisismo, né? Sem dúvida, esse contraste, esse conflito, essa construção de identidade, esse posicionamento que o Rafael está dizendo, isso implica várias situações de disputa, de percepção, de interpretação, enfim. Acho que ainda tem alguns minutinhos para a gente encerrar. Vocês querem falar mais alguma coisa, o Timóteo ou o Rafael? Bom, somente agradecer, não é? Este espaço, agradecer as contribuições. Estou a ver aqui a Lilian Oliveira. Não sei, Lilian, quer falar alguma coisa? É um prazer sempre estar convosco. E Zulfa, madrinha, muito obrigado pelo suporte. Então, deixo para o Rafael dar últimas palavras. Como eu disse, a Selma teve que sair, não está cá para dar as suas últimas considerações. E obrigado a todos, Leonardo, a Sílvia, pelo suporte. Muito obrigado. Canimambo a todos. Só para a gente finalizar, né, eu acho que isso, educação, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito de subjetivação, tende a uma coisa construída. É uma coisa que as subjetivações vão ter suas questões. Então, não vai ser uma coisa uniforme, linda, tranquila, instrumentalizável, né? Acho que qualquer relação humana é a gente conseguir lidar com os conflitos. Gente, a gente tem conflito em tudo, conflito em qualquer área. Por que que pensar nesses conflitos frente à educação entre pais e filhos não vai existir? Mas você já viu que parece que a gente tem ainda uma coisa, a gente nunca viu, de como se existisse uma coisa lá, sabe? Inatingível, mas que é o ideal, gente. E o ideal de figuras parentais está pegando muito hoje na clínica. E como a gente, às vezes, tem que ser essas pessoas de desconstrução de ideais. Então, que eu acho que indicações até de leituras, que eu gosto muito dela, com esta temática, é a Vera Iaconelli. Eu acho que é uma analista fantástica. Ela escreve um texto muito bacana, que é O Mal-Estar na Maternidade. Tem um outro livro dela que eu acho fantástico, que é Criar Filhos no Século XXI, né? E ela também tem uma coleção em que ela fez com a CUT,
em que ela vai discutir as posições. Então, tem um volume sobre parentalidade, gênero, tempo e laço social. Acho que são 4 ou 5, se eu devo estar esquecendo de algum. Está ali atrás de mim, ali, mas acho que é isso mesmo. Tempo, isso. E corpo. Tinha esquecido desse. Então, pessoal, acho que a gente tem que pensar nisso. E como é importante. Por exemplo, acho que um dado super interessante que a gente pode dar é como nós podemos ajudar as pessoas mesmo, a ajudar nos seus filhos. Françoise Doutor, por exemplo, gente, ela foi a primeira podcaster da história da psicanálise. Ela tinha um programa de rádio em que as pessoas ligavam lá e falavam sobre seus conflitos com seus filhos e como ela era uma pessoa que ela meio que tentava ajudar essas pessoas a lidar com seus filhos. Então, acho que assim, super interessante. Entende? A psicanálise tem muito a contribuir para a educação. Acho que os analistas que se implicaram com a infância falam desse processo o tempo inteiro, né? E como que é sutil, porque não vai ser do jeito que os pais gostariam, não vai ser do jeito que as crianças gostariam, não vai ser do jeito que ninguém gostaria. Vai ser do jeito que vai ser possível. Na construção de subjetividades. Mas esse inflar narcisco parece que é isso, é possível. Né? Então, mas que a gente... E o que às vezes a gente vai entender em uma análise, nem precisava ser daquele jeito. Né? Mas que é isso. Eu acho que eu gosto muito de uma frase, acho que para finalizar, do Winnicott, ele propõe, acho que é o Bebês e Suas Mães. Ele fala, talvez você não saiba tudo sobre as vitaminas e todos os medicamentos necessários para o seu filho. Porém, isso nunca pode ser um elemento que impeça o que você tem a capacidade de cuidar dos seus filhos. E eu acho que isso é muito importante. Um adulto tem que ter a capacidade de criar seus filhos, não ter as respostas, técnicas e metodologias XYZ. As escolas também não precisam disso. As escolas só precisam, e os pais precisam de uma coisa: apostar. Apostar que dali a gente vai tentar construir, ajudar uma criança nesse processo. Mas que não vai ser do jeito que eu gostaria, nem de um jeito ideal. Né? Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado a participação de todos. É um tema, claro, que não se esgota em 2 horas, a gente falar de educação, psicanálise, a Selma trazendo o papel da escuta, o Timóteo da desconstrução, o Rafael das múltiplas percepções e olhares da psicanálise em relação às possibilidades que pode contribuir e oferecer nesse papel, e a gente refletindo. Acho que tem muita coisa para ler, muita coisa para estudar, muita coisa para entender, e acho que todos frisaram que não é uma coisa tão linear e tão construída de forma intencional. Os caminhos vão se alterando, as estradas vão criando novas alternativas e a gente vai se adaptando a esse processo. Acho que o papel da psicanálise é também essa percepção e essa antecipação dos processos que naturalmente não vão acontecer como a gente gostaria, mas acontecem de alguma forma. E a gente tem que estar pronto para essa escuta, para essa percepção e para esse entendimento, que é o que a gente faz aqui todos os sábados também, ao estar estudando e ao estar refletindo em conjunto quais são as possibilidades que a psicanálise pode contribuir hoje, especificamente na educação. Obrigado, Selma, que já não está mais aqui, mas o Timóteo ainda está, e o Rafael, pela contribuição, a todos que participaram. A gente vai encerrando hoje e na próxima semana mais um tema, mais uma discussão em relação a alguma reflexão psicanalítica. Valeu, pessoal. Carimambo aos moçambicanos e nos falamos na próxima semana. Obrigado. Obrigado, Até pessoal. mais. Obrigada.
para todo mundo aí. Carimambo. Valeu, gente. Até a próxima. Carimambo, Silvia. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.